possamos viver a palavra de Deus agora. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, ó Deus Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um de nós sabedoria, nos dê condição de poder acolher a sua palavra no nosso coração e vivê-la. Não só acolher, mas viver a palavra no nosso coração. E tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, a reflexão hoje, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. São Paulo estava começando a escrever as suas cartas, né? E dentre essas cartas, ele faz uma carta aos romanos, alertando eles de como seria viver a vida depois da passagem de Jesus. E ele, é como se ele estivesse fazendo um alerta: olha, vocês têm dois caminhos para poder viver. Vocês podem viver o Evangelho ou vocês podem viver o mundo. É uma escolha que vocês vão fazer. Tanto que aqui, no capítulo 8, fala do Espírito Santo, que é o Espírito que dá vida. E aqui Paulo está fazendo para com eles uma comparação e chamando-lhes a atenção para algo, né, que é, olha, eu tenho para mim que os sofrimentos do momento presente, da vida, não têm proporção alguma com a glória que nos há de ser manifestada. Então, aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa muito importante. Esse vírus, ele está vindo num momento especial da história da humanidade. Alguns acham que é uma desgraça, eu considero uma bênção. Tá? Se ele me atingir ou se ele não me atingir, eu vejo como bênção. Por que eu vejo como bênção? Porque ele está me obrigando a ficar em casa. Ele está me obrigando a acordar todos os dias pela manhã e mergulhar na palavra de Deus. E ele está me dando o presente de poder estar à noite com vocês, falando de Deus, falando das coisas de Deus. Então, para mim, ele está sendo excelente. Ah, mas aí o trabalho parou, as coisas pararam? Sim, pararam. Mas São Paulo faz um alerta. Ele diz assim, olha, eu acredito que a tribulação que vocês estão vivendo não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está reservado para depois. Aquilo que Deus tem reservado para vocês é muito, 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 muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que vocês estão vivendo agora. Por isso que ele diz, olha, o que há de ser manifestado, a glória que vai ser manifestada a nós. E aí faço um alerta para vocês assim, olha, tome cuidado, porque às vezes nós achamos que a glória é só depois da morte. Ah, então Paulo está dizendo para nós que depois que nós morrermos, nós vamos experimentar uma glória maior do que essa. Não, ele está falando no momento presente também. Ele está dizendo assim, olha, se vocês se abrirem a essa unção do Espírito, vocês poderão viver essa glória no momento presente. Mas tem outra ainda que virá? Tem outra que virá. Após a nossa passagem, ele diz assim, essa é incalculável. Né? Não dá para descrever para vocês como é viver na presença do nosso Criador. E aí, olha o que ele fala, que coisa linda, olha. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ele está dizendo assim, olha, Deus, o nosso Criador, está aguardando ansiosamente que vocês coloquem na mente de vocês que vocês já são amados por Deus. Mas para isso, o Criador espera que vocês vivam o Evangelho e não o mundo. É uma escolha. Você quer viver o Evangelho ou você quer viver o mundo? Porque viver o Evangelho significa viver segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus dá para o homem caminhos
de modo que ele possa viver com retidão, com simplicidade, com humildade e viver plenamente, mesmo estando passando por perto dele N dificuldades, N problemas. Ele pode viver essa plenitude na sua vida. Mas para isso eu preciso escolher se eu quero viver do Evangelho ou se eu quero viver do mundo. Vocês têm notado a multiplicação de livros, de coisas que estão acontecendo? Poder disso, poder daquilo, poder não sei de onde. Não, mas tudo está na Bíblia, está tudo aqui. É que nós não estamos querendo viver do Evangelho. Nós estamos querendo viver como se fôssemos eternos. E nós não somos eternos, né? Nós temos um período, uma data de validade. É igual o produto lá no mercado, né? Chega lá, ele tem uma data de validade, as coisas vencem. E aí, ou ele vai descartado, ou ele tem que ser substituído, ou ele tem que ser trocado por alguma coisa diferente, tá? Então, tem ali algo envolvido nessa realidade que precisa ser trabalhado. Então, veja só. E ele continua dizendo assim: pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. A vaidade é um estado desordenado interno. Então, São Paulo está fazendo um alerta na carta aos Romanos. Olha, Deus quer manifestar essa grandiosidade nas suas vidas, mas vocês estão bloqueados em virtude da vaidade. A vaidade está bloqueando vocês. Vocês não estão conseguindo acessar a vida de Deus em virtude da sua vaidade. Ela está colocando em vocês uma barreira, algo que está tampando e impede que vocês possam enxergar Deus, enxergar Jesus em plenitude. Vocês se lembram daquela passagem que diz que quando Jesus morreu, alguns mortos ressuscitaram, o véu do templo rasgou-se de cima embaixo e houve barulhos no céu? O que significa o véu do templo rasgar de cima embaixo? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês olharam para Deus, que ficava lá no Santo dos Santos, por intermédio de um véu, por intermédio de uma tela. Com a morte de Jesus, a tela se abriu. E agora vocês podem se aproximar do Santo do Santo. Nós podemos nos aproximar da Eucaristia. Nós podemos nos aproximar do altar sagrado. Rompeu-se aquilo que separava. E São Paulo vem e diz assim: olha, mas vocês tomem cuidado, porque o véu que vai impedir vocês de enxergar Deus plenamente vai ser a vaidade. Essa vaidade vai te impedir de poder entrar na plenitude de Deus. E aí ele nos diz, olha, nos versículos anteriores, mas olha, Deus está esperando por vocês ansioso. Deus espera por nós com ansiedade. Deus espera por nós que coloquemos o joelho no chão e digamos para ele: Pai, perdão, eu pequei, perdão. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar para o teu colo. Eu quero estar junto de você. E aí alguns acham que esse estar no colo de Deus vai ser só na eternidade. A eternidade vai ser algo diferente, algo extraordinário. Depois que passarmos o nosso período de purgatório, nós vamos poder ficar com Deus face a face, olhar para o Criador. Vocês se lembram da passagem de Moisés? Moisés era muito atrevido. Eu amo ler as Escrituras e ver Moisés, porque eu adoro aquele atrevimento. Falo assim, eu queria ser atrevido como esse cara. De vez em quando eu sou, mas às vezes não chego nem perto. Ele subiu lá para receber as tábuas da lei. Quando Deus entregou as tábuas para ele, olha só, Deus entregou as tábuas para ele pessoalmente. Só que Deus disse para ele assim: olha, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. A minha graça, a minha luz é muito intensa, e você como humano não vai suportar. E ele, atrevido do jeito que era, e falou assim: mas será que não dá nem para mim dar uma olhadinha para o Senhor? Aí Deus disse para ele: então vamos fazer o seguinte, você vai ficar ali atrás daquelas duas pedras, eu vou colocar a minha mão, e aí eu vou passar. Depois que eu passar, você me olhe pelas costas.
para que você não corra o risco de morrer. E Moisés fez isso. E ele não descreve para nós, né, na Sagrada Escritura, como foi esse olhar ou como foi ver esse Deus. Mas os acontecimentos que se transcorrem depois dão para nós o entendimento do que aconteceu nesse momento. Olha só. A palavra nos diz que Moisés desceu e as pessoas corriam dele porque não podiam olhar para ele. Ele tinha uma luz intensa tão forte no rosto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Aí ele teve que entrar na tenda e alguém aconselhou ele, olha, para você conversar com as pessoas, você vai ter que colocar uma toalha sobre o teu rosto. Ninguém consegue olhar para você, de tão intensa a luz que sai de você. E essa luz durou no rosto de Moisés por dias. Foram dias de brilhos tão intensos. E é isso que São Paulo está falando. Mergulhe no Evangelho. O Evangelho é o Verbo encarnado, é o próprio Jesus. No princípio era o Verbo pairava sobre as águas. Jesus já estava com Deus desde o princípio da fundação. Estava lá desde o primeiro momento. Então ele está dizendo assim, escolham, vocês querem o Evangelho, vocês querem o mundo? Qual que vocês querem? E não é essa troca, igual eu vejo as pessoas fazer assim, não. Nossa, mas você vai numa festa e esqueceu de Deus, você faz não sei o que. Não é disso que ele está falando, não. Não é absolutamente disso que ele está dizendo. Isso é um caminho, Mas ele está dizendo assim, olha, eu preciso que você troque a índole do seu coração pelo Evangelho. Que você coloque o Evangelho em primeiro lugar. Que o Evangelho ocupe na sua vida o primeiro lugar. Que a hora que você for tomar uma decisão, você pergunta, o Evangelho me permite fazer isso? A palavra de Deus me permite fazer isso? Que na hora que você começar a encher o teu coração de tristeza por esse dia que nós estamos passando, você se pergunte, o que o Evangelho me diz a respeito da tristeza? E ele vai dizer assim para você, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ah, então eu quero viver o Evangelho. Eu não estou aqui para viver o mundo. Eu quero viver o Evangelho. E se eu viver o Evangelho, eu vou viver o mundo. Só que eu vou viver de maneira diferente. Vou viver como Cristo viveu, enfrentando as coisas, vendo as dificuldades, mas superando essas dificuldades todas. Olha, nós precisamos ser luz. Precisamos ser luz do mesmo jeito que Moisés foi para aquele povo maravilhoso. Nós precisamos ser essa luz. Nós precisamos brilhar para que as pessoas possam nos ver e olhar para nós e dizer assim, esses são a galera, os caras que resolveram seguir aquilo que Paulo mandou. Eles sabem que a tribulação do tempo presente é incomparável com as coisas que virão no futuro. E é esse o nosso papel. Então, o convite nosso é, para essa noite, nós queremos viver o mundo ou nós queremos viver o Evangelho? Porque viver o Evangelho é o maior presente que nós podemos receber de Deus. Porque o Evangelho é o próprio Jesus. Vou lá agora dar um pulinho lá visitar Lucas, nosso irmão Lucas. Lá no capítulo 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para aquele dia não vos apanhe de improviso. Gente, às vezes as pessoas leem o Evangelho e acham que o Lucas está dando uma recomendação de outro cor, de outro mundo. Não, ele está dizendo assim, olha, vocês que estão seguindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cuidem dos vossos corações. Não se tornem pesados. Você não pode ter o coração pesado. Se você conhece alguém que tem o coração pesado, não fala nada aqui não, tá? Só pensa. Às vezes você encontra com ele durante o dia e fala assim, o que será que vai ser disso, hein? O que será que vai ser de nós agora? Como é que vai ser a vida? O que será que vai ser agora sem a gente ter rendimento?
os preços estão caindo, as coisas vão ficar sem recurso, quantos vão morrer? Como é que será que vai ser a vida? E Jesus está dizendo assim, olha, não fique com o coração pesado, tá? Aqui ele fala de alguns excessos, né? Ele fala do comer em excesso. Então ele está dizendo para você, olha, você está em casa de quarentena, cara, não é para se matar de comer não, tá? Você está em casa para ficar de quarentena, de vigília, de cuidado. Aí ele está dizendo, cuidado com a embriaguez, tá? A embriaguez tira a lucidez e você extingue a unção do Espírito na tua vida. Aí ele diz assim, e com as preocupações da vida. Eu acho, só acho, tá? É uma coisa minha, que essas preocupações da vida, elas são mais destrutivas do que muitas coisas. Elas destroem. Eu conheço muita gente que conseguiu abandonar alguns vícios, mas não conseguiu abandonar as preocupações da vida. Preocupar significa o quê? Ocupar-se antes da hora. Preocupado, ocupado antes da hora. Então quer dizer o quê? Eu estou ocupando algo de que não tem necessidade. Eu estou ocupando algo de que não é preciso. Então, Jesus está dizendo assim, ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas boas. Vou contar só um pouquinho para vocês do meu roteiro. Eu acordo quase todo dia às 5 horas da manhã. Aí das 5 às 6, eu rezo, assisto vídeos, vejo palestras de outros pregadores, né? Estudo a palavra. Quando dá 6 e pouco, aí eu tomo meu café e já começo a trabalhar, tá? Mas começo a trabalhar escutando uma palestra, escutando um pregador. Diz que o homem não escuta duas coisas ao mesmo tempo, acho que eu sou meio diferente, porque eu escuto aqui, trabalho aqui, faço lá. E aí, eu tomei uma decisão, todo finalzinho de tarde, hoje, por exemplo, era às 18 horas, aí eu abri um jornalzinho escrito, que não estou dando conta de ouvir esses jornais aí de televisão, li um pouco de como está a realidade, de como está a situação, tá? Para ficar consciente da realidade e toquei minha vida em frente. E já vim me preparar para poder estar aqui com vocês. Antes de estar aqui com vocês, fiquei numa live de compras públicas para poder ajudar as prefeituras que eu atendo em compras públicas, e aí vim aqui para estar com vocês rezando. Então, olha só, tome cuidado com aquilo que você anda ocupando a sua mente. Porque ocupar é pré-ocupar. Então, ocupem com aquilo que é necessário na hora certa, com aquilo que é necessário no momento certo. Então, toda vez que você se ocupa a sua mente em excesso, você está simplesmente perdendo a graça que Deus tem preparado para você. E aí ele continua dizendo, olha, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Tem gente que diz, nossa, que dia! Será que é o dia final? Será que é a última hora? Todos nós sabemos que vai ter um dia final, que vai ter uma última hora, que Deus vai separar das dores, né? Toda a criação, do mal. Todo mundo sabe disso, mas nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Mas aquele dia pode ser o dia de hoje. O dia de hoje que você perdeu de viver plenamente do Evangelho e não do mundo. O dia de amanhã, que talvez você já se encheu de preocupação, e você vai viver ele amanhã cansado, porque você já se preocupou. Não, vamos me preocupar amanhã cedo, a hora que eu acordar. Madre Teresa de Calcutá, eu andei lendo muita coisa dela, vendo os vídeos dela. Eu tenho alguns amigos que tiveram a possibilidade de estar com ela, né, em 2000, no lançamento da evangelização. E ela dizia assim, toda noite eu vou me deitar e a despensa está vazia. E eu dou comida todos os dias para mais de 2.000 pessoas. Aí eu me levanto, me preparo, vou lá para o lugar do refeitório, olho para as prateleiras, tem alguns pacotinhos de macarrão que mal vai dar para 10 pessoas, e de repente começa a chegar carros com sacolas, com doações, e eu alimento mais de 2.000 pessoas. E ela dizia assim, só que eu não me preocupo não, Deus cuida de mim.
Somente na hora exata ele manda aquilo que é preciso. Então acostume com isso. Deus não manda nada antes. Não vai vir nada antes da hora para você. Ele só vai mandar na hora. Por quê? Porque ele é o Senhor do universo. Ele é o Criador de tudo. E ele conhece tudo. E ele sabe tudo. Então ele não vai mandar antes da hora. Não adianta você ficar esperando que as coisas virão antes da hora. Elas não virão antes da hora. Elas vão chegar no momento exato. Exatamente na hora que você precisa. Então é por isso que ele está dizendo, não se preocupe. Não encha o teu coração. Porque um coração cheio de coisas, de amargura, de raivas, de dores, de preocupações, vai viver no sofrimento. Então você tem que escolher. Eu vou enfrentar as tribulações do tempo presente, mas eu tenho certeza que a glória que Deus está preparando para mim é infinita. E agora, vou voltar um pouquinho mais atrás e vou lá no Salmo 121. Grava bem esse Salmo 121. E eu quero fazer um desafio para vocês, que depois, ao final da live, vocês rezem com o Salmo 121. Aí alguns perguntam, mas como reza com o Salmo 21? Você pode rezar cantando o Salmo. Você pode rezar fazendo uma leitura do Salmo. Você pode rezar olhando para o Salmo e se perguntando, qual versículo me chamou mais atenção? E glorificar a Deus por isso. Olha o que diz o Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos subir à casa do Senhor. Eis que nossos pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá se sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos de justiça, os assentos da casa de Davi. Aqui está o versículo para a nossa noite de hoje. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros e a tranquilidade em teus palácios. Por amor de meus irmãos, de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu vou pedir para você a felicidade. E a felicidade só se encontra de um jeito. Escolhemos viver do Evangelho e não viver do mundo. Quando nós vamos para a escola, chega o final de um período, nós dizemos que vai ocorrer a formatura, não é isso? O que aconteceu? Colocaram-nos numa forma. Quem fez medicina saiu com a forma de medicina. Quem fez educação, pedagogia, letras, saiu com aquela forma. Nós somos convidados por Jesus para sairmos na forma do Evangelho, sermos formados pelo Evangelho, sermos ajuntados na forma do Evangelho. E aí nós vamos poder dizer como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Pode ser que você que está aqui comigo me acompanhando diga assim, em algumas coisas eu até já posso dizer que Cristo vive em mim, mas tem umas coisas que eu não dou conta. Às vezes tem um vício que me domina, tem uma dependência, tem um medo, tem uma preocupação que me domina. Então eu quero pedir para você hoje que Deus possa te libertar pleno e totalmente de toda e qualquer forma que foi colocada em você que não seja a forma do Evangelho. Que o Espírito Santo possa infundir no mais profundo da tua alma e do teu coração a forma do Evangelho. Porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra é Jesus. Feche os olhos por um instante, se você conseguir. Coloca a mão sobre o teu coração. Se tiver com a tua Bíblia, coloca a mão sobre a palavra de Deus. E diz para ele,
Jesus, meu Salvador e meu Senhor, eu lhe peço nessa noite, dá-me um desejo ardente de estudar a tua palavra. Dá-me um desejo ardente de te conhecer, para que eu seja formado no Evangelho e não no mundo. Porque o mundo é passageiro, mas o Evangelho é eterno. E as pessoas que se formam no Evangelho vivem no mundo e vivem na eternidade, na paz que vem de ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos nos ver no próximo domingo. Nós vamos nos ver, vamos estar juntos no domingo, tá? Eu tenho percebido que algumas celebrações estão acontecendo por volta aí das 7 horas e estão terminando 20 e pouquinho. Então, provavelmente, no domingo, nós vamos colocar o horário da nossa live às 20h15, para poder dar tempo de terminar as celebrações, as pessoas se conectarem e nós estarmos juntos aqui. Vai ser uma live para a família, tá? Eu quero tratar o tema família e nós vamos rezar pela família. Então, se você está aí na sua quarentena com filhos, tá? Quem estiver com você, preparem eles. Se os filhos estão distantes, já alerta eles. Olha, eu vou partilhar aqui uma live, né? Vou criar aqui um grupo e você entra aqui no meu grupo para assistir junto comigo, para nós podermos viver esse momento de domingo à noite, ok? E domingo, às 15 horas, não pelo Face, pelo Instagram. Então, se você não tem uma continha, corre lá, cria, tá? Cria uma continha, é muito simples de criar uma continha no Instagram. Nós vamos rezar o Terço da Misericórdia às 15 horas, junto com os nossos irmãos de acampamento lá de Palmital. Vamos rezar juntos, né? Eles de lá e eu de cá, e vocês nos acompanhando, tá? E depois nós vamos partilhar a palavra juntos. Vamos fazer aqui um trabalho juntos, tá? Então eu conto muito com vocês para que a gente possa ter domingo uma noite transformadora. E no domingo nós não vamos apenas orar por nossas famílias, mas nós vamos orar para Deus bloquear esse vírus, para ele não chegar na nossa casa. Porque, afinal de contas, nós cremos no Deus que criou o céu e a terra. Nós não cremos num Deus qualquer, que nos largou aí perdido, morram do jeito que vocês quiserem, vocês estão abandonados. Não é esse o meu Deus. Esse não é o meu. E eu tenho certeza que não é o teu Deus também. Porque você está sendo formado, forjado no Evangelho. Então, nós vamos rezar pelas famílias e vamos pedir para que Deus proteja as nossas famílias com convicção. Convicção. Hoje eu estava conversando com Margarete, falei, Margarete, qual é o teu maior medo? Ela falou assim, nenhum. Eu falei, tem medo da morte? Nenhum. Eu falei, eu também não. Então nós estamos firmes nessa. Que Deus abençoe vocês imensamente, tenham uma noite de paz. Logo mais o vídeo já está aqui à disposição para vocês, tá? Que Deus cubra vocês de bênção. Um grande abraço a todos.